Vamos começar aqui então fazer a nossa análise rítmica. Para isso vamos entrar no site do INMET, estações de dados e dados históricos. Então, a gente vai acessar o banco de dados, a gente vai fazer o login e vamos aqui então, a gente vai utilizar de dados diários e dados horários. Então inicialmente vamos pegar dados diários. Como já combinado, a gente vai fazer do mês de janeiro de 2016, né? Então a gente vai inserir as datas, as informações de precipitação, temperatura máxima, insolação, temperatura mínima e temperatura média compensada, tá? A gente vai fazer a pesquisa. Depois a gente vai abrir essa informação de código de direção de vento nos dados horários. Então vamos dar uma pesquisa, ok. Vai abrir aqui, né, todos os dados. Eu vou pegar aqui por exemplo, aqui em Curitiba. Baixar os dados. E verificar se esses dados estão aptos a serem usados aqui, né? Então vou dar um Ctrl C, abrir um bloco de notas. Vou salvar como. Vou pôr aqui análise rítmica. Vou pôr aqui Curitiba. Então vou abrir aqui no Excel o arquivo salvo. Tá aqui todos os arquivos. Vou abrir o arquivo de bloco de notas. A gente vai ter aqui a opção de ponto e vírgula, né? E verificar aqui, então tem todos os dados que a gente precisa. Então aqui já verifiquei que tem insolação e todos. Vou avançar, concluir. Então aqui a gente tem as nossas informações. Então a primeira coisa, a gente vai verificar aqui os horários, se tem das 0 e 12 horas, né? Tá certo. E vamos ver se tem aqui todos os dias. Então façam essa verificação aí, tá? Então o que a gente vai fazer? Simplesmente vamos ajustar os dados para uma única hora, no caso meio-dia, tá? Então os dados de temperatura máxima a gente vai ajustar para a linha que ele está na linha das 0 horas, a gente vai ajustar para a linha do meio-dia. Insolação e temperatura média compensada também, que está nas 0 horas, a gente vai jogar para a linha das 12 horas. A gente vai fazer isso para os 30 dias. Feito isso, os 30 dias, a gente vai selecionar as linhas das 0 horas e excluir, tá? Aí vai excluindo, onde vai ficar o dia 1, 2, 3, somente das 12 horas, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui e a gente continua com a tabela pronta. Pois bem, pessoal, então aqui, né, a planilha já está pronta, do dia 1 até o dia 31 de 1 de 2016, todos os dados das 12 horas, e a gente ajustou a temperatura máxima, a insolação e a média para essa única linha e excluímos a linha das 0 horas, tá? Podemos salvar esse arquivo aqui, né? Vou salvar aqui como Curitiba Diários Excel. Vou salvar aqui como um Excel aqui. Tá?
para garantir qualquer eventualidade aí. Agora a gente vai fazer o download dos dados horários, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente volta aqui nos dados, estações de dados, dados históricos, vamos acessar, e agora vai ser dados horários. Então vai ser a mesma data. A gente vai pegar aqui as informações de direção do vento e a pressão, tá? É o que eu havia falado aqui, o código de direção do vento. Tá? Depois a gente vai vir pegar isso aqui, porque a gente está baixando aqui, tá vendo que tem um código aqui, que é esse código aqui. Daqui a pouco eu já mostro. Vamos pesquisar, ok? A gente está trabalhando aqui no exemplo Curitiba. Então vamos aqui, né? Pegar os dados, tá? Vamos copiar, abrir o bloco, colar, vamos salvar aqui, Curitibas, agora vai ser horários, ok, fechar. A gente vai aqui agora, vem arquivo abrir, vamos abrir aqui o Curitiba horários, avança, ponto e vírgula, da direção do vento, pressão atmosférica, avança e conclui. Então aqui está agora a nossa tabela, a gente vai fazer também mais uma alteração. Aqui a gente está vendo que a gente tem 3 horários do mesmo dia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a direção do vento. A direção do vento ela é diferente em dados momentos do dia, tá? Então a gente vai fazer a média disso aqui. Para fazer a média, a gente vai selecionar essa linha aqui das 12 horas, tá? Porque a gente quer a pressão das 12 horas para a gente analisar na carta sinótica também. Então o que a gente vai fazer? Você vai colocar aqui nessa coluna ao lado, vai colocar o símbolo de igual e vai escrever média. Você vai dar um Enter. Opa. Vai colocar igual, média. E vai selecionar os campos que você quer fazer o cálculo da média. E vai dar um Enter. Então aqui é a média do dia. Tá? Eu simplesmente posso dar um Ctrl C e aqui no campo das 12 horas novamente dou um Ctrl V, que ele vai fazer esse cálculo utilizando esses 3 campos aqui. Tá? Para a gente estender até o final, a gente seleciona aqui, ó, da 0, meio-dia e 18 horas, 0, meio-dia e 18 horas, e expande. Clica bem rapidinho, 2 vezes aqui no canto. Ele vai expandir o cálculo aqui das 12 horas. Vai estar sempre na coluna das 12 horas aí. Tá vendo? Vocês confiram aí. Confira certinho, porque às vezes pode ter alguma falha no dado, que a estação deixou de coletar, e aí você tem que fazer os ajustes conforme a média do dia, né? Vamos supor que você tenha somente os dados da 0 e do meio-dia, você faz a média dos dados que a gente tem, e aí utilizando somente esses 2 campos. Então você vai selecionar agora esses valores gerados aqui da média, vai dar um Ctrl C, e vai colocar aqui do lado, vai colocar com o botão direito e vai por aqui colar especial. Aliás, pode vir aqui colar somente valores, tá? Então essa opção aqui, ó, colar somente valores. E ele vai colar os valores. É importante alertar. Por que a gente faz isso? Aqui é uma equação.
Aqui é o valor bruto mesmo, tá? Então é esse valor que a gente vai utilizar. Então a gente já pode pegar essa coluna e essa coluna e excluir. Vamos deixar somente essa coluna, que a gente pode pôr aqui direção do vento, tá? E a gente vai excluir agora as linhas das 0 horas e das 18 horas, tá? Então vou pausar o vídeo aqui também, novamente, e vou excluir essas linhas. Na hora que eu terminar, a gente retorna. Então, pessoal, agora já ajustado aqui somente para excluir as linhas das 0 e das 18 horas, ficou aqui só o horário do meio-dia e dos 30 dias aqui. Simplesmente eu vou colocar aqui, vou copiar essas duas colunas, né, e vou adicionar o meu arquivo, né, do Curitiba Diários aqui, Excel, que a gente já tinha salvo, e vou salvar. Olha, vou dar um Ctrl V aqui, né? Então aqui está a nossa tabela de direção do vento, que a gente pode selecionar todos esses campos e clicar na interface entre uma coluna e outra, clicar rápido, que ele expande aqui todos os valores. O que resta a gente aqui? Vamos fazer a localização, a gente vai substituição. Então a gente vai substituir, vai localizar o ponto e vai substituir por vírgula. Pode fazer isso para tudo. Ok, fechar. Então aqui a gente tem os dados, todos eles já prontos para serem exportados para o nosso programa, o Ritmo Análise, tá? Pois bem, o Ritmo Análise ele vai estar aqui, como já explicado, para vocês fazerem o download dele aí no site, tá? Então clica aqui, ele vai fazer o download. Ele é bem pequenininho, é um executável, você vai executar ele vai instalar rapidamente aí, vai perguntar se você quer instalar, diz que sim, né? E aí ele vai aparecer para você. Não é esse ícone aqui, é um outro ícone, mas é esse nome, Ritmo Análise. Então você procura ele aí, né? Deve ter instalado no seu desktop. Você vai clicar 2 vezes para abrir esse arquivo, né? Esse software. Então aqui está o nosso software. Você vai escolher a opção de insolação, porque foi o dado de insolação que a gente optou, tá? Então insolação, tá? Vamos vir aqui em novo. A gente está criando um novo arquivo. E aqui é o nome. Então aqui vocês vão inserir o nome da equipe toda, né? Só o primeiro nome, né? Então aqui no caso aqui, Rogério. E a localidade, Curitiba, tá? Vou dar um OK. Então ele já está aqui, ó, salvo Rogério, né? Ele vai abrir a aba aqui de dados. E aqui a gente clicando no mais, ele vai expandir. E aqui no caso é o mês de janeiro que a gente está trabalhando, tá? Então clica no mês de janeiro 2 vezes rápido, que ele vai aqui optar, vai abrir a opção para a gente inserir as informações, tá? Então aqui, a temperatura média. Então vamos agora na nossa planilha Excel, temperatura média, aqui, tá? Eu simplesmente venho e copio toda essa planilha certinha, então Ctrl C e clico aqui 2 vezes e Ctrl V, tá? E assim a gente vai então preenchendo, por exemplo, insolação, Ctrl C, insolação, e assim sucessivamente até a gente preencher todas essa nossa planilha, que é a temperatura mínima, aqui a gente tem as opções, por exemplo, de mudar, alterar a ordem, né? Então, por exemplo, aqui, direção dos ventos, se você quiser facilitar o seu trabalho,
Se quiser fazer de uma forma diferente, então tem aqui, ó, precipitação e temperatura máxima, que eu tenho aqui um do lado do outro. Então põe aqui a precipitação, e aqui em vez de direção dos ventos, eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, com o botão esquerdo, e temperatura máxima. Então, precipitação e temperatura máxima é um do lado do outro. Eu simplesmente venho aqui precipitação e temperatura máxima, já copio os dois de uma vez. E colo aqui, tá? Então, se você ordenar isso aqui da mesma forma que está ordenado essas colunas aqui, fica ainda mais fácil de você colocar essas informações ali. Então aqui, pressão atmosférica, pressão média, tá? Então tá, temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima. O que está faltando aqui pra gente? Massas de ar está ali, mínima, massa, direção dos ventos. É a direção dos ventos que está faltando, tá? Bom, direção dos ventos a gente tem aquele esqueminha que eu falei para vocês. A gente vai voltar aqui, vamos entrar aqui no site do INMET. Vamos pegar aqui estações, dados históricos, mesmo procedimento. Aqui dados horários. E aqui tá vendo, ó, código de direção do vento. Você vai clicar aqui e vai abrir o código das direções do vento. Tá? Então copie isso aqui, ó. Dá um Ctrl C. Vem aqui no seu Excel e cola aqui do lado. Tá? E aí a gente tem a opção de colocar as nomenclaturas aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 22. 22 é sul-sudoeste, a direção do vento. Tá? 7. Ó, aqui são basicamente a mesma direção do vento durante 3 dias aí. Tá? O 7 o que é? É o oeste-nordeste. Tá? O 6, NE. E assim a gente vai sucessivamente, tá? Então, pessoal, aqui eu já fiz, então, extrapolei, né, toda de acordo com os valores aqui. A gente vai colocando as nomenclaturas aqui. E aí, em vez de eu inserir a coluna de direção do vento de valor, eu insiro a nomenclatura, né, as orientações aqui mesmo da direção do vento. Então, eu venho aqui, copio essa coluna e ponho aqui em direções do vento. Tá? Feito isso, a gente vem aqui em File e vamos salvar, né, esse arquivo. Vamos salvar. Então, veja bem onde vocês estão salvando aí, né? O pessoal costuma ficar meio perdido com tudo isso aí, com uma série de arquivos. Rogério Itiba. Tá? Então, meu dado está salvo. Então, vai faltar o quê? Simplesmente agora, depois, né, na próxima aula, a gente inserir os dados aqui das massas de ar. Só que para isso a gente vai ter que analisar as cartas sinóticas que eu vou mostrar num próximo vídeo aí, tá? Você pode dar um OK aqui, né? Vai salvar as alterações e aqui você pode vir aqui em gráficos. Aí você vai ter a opção de meses, vai clicar em janeiro, né? Então aqui está já o comportamento dos dados que a gente trabalhou, né? E para a gente fazer uma análise rítmica do mês de janeiro, né? Lembrando que é importante a gente trabalhar isso com no mínimo 3 meses, né, e 1 ano, que seria interessante. Mas no caso aqui, como é para a gente aprender, é o suficiente. Eu vou salvar novamente. Aqui a gente tem a opção também, né, de exportar. Eu já vou ensinar como é que se exporta aqui, para que depois, quando vocês na próxima aula estiverem inserindo aqui
as influências das as massas de ar atuante em cada um dos dias, fique pronto, né? Simplesmente você pode vir aqui em exportar e aí você vai ter aqui a opção de salvar em arquivos de imagem aqui, tá? Simplesmente você pode salvar. Você pode também dar um print, né? Fica dessa forma aí, ó, tá? Um print. Tá? E aí você pode colocar aqui como, sei lá, PDF, tá? E dar um OK. Vamos salvar aqui para vocês verem como é que fica. Por aqui, Curitiba Análise. Bom, vamos ver se salvou lá. Vamos ver como é que tá aí, ó. Né? Esse aqui é o dado, olha que bacana, né? E depois a gente vai inserir aqui as informações e fazer mais um outro gráficozinho aí, que é pra gente ver, que vai nos ajudar a analisar com mais precisão as influências das massas de ar, né, de acordo com os comportamentos de insolação, precipitação, temperatura e pressão. Tá joia, pessoal? Para complementar aqui a nossa análise, a gente pode pegar essa última coluna que a gente criou, colar numa outra planilha ali atrás, né, uma outra planilha, dá um Ctrl V. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, por exemplo, vamos contar quantos que tem de cada uma dessas orientações. Então aqui eu percebi rapidamente que esse aqui é o que mais tem. Vou começar por ele. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então põe o número 9 aqui, por exemplo. Tá? E posso excluir essas linhas aqui que tem essa orientação. Então, excluir. Pronto, excluiu. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, NE. Então aqui eu tenho uma, vem aqui, ó, duas, três, quatro, tá? Eu excluo essas linhas e vem aqui e põe o número 4. Aqui ficou faltando excluir esse aqui, tá? Vamos, por exemplo, aqui letra E, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então tenho 5 ventos no sentido leste. Excluir. 1, 2, 3. 3. Excluir. 1, 2, 2. Excluir. 1, 2. Também tenho 2 aqui. 1, 2. 2. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1. Tá? Posso pôr aqui direção do vento.
do vento. E aqui eu ponho aqui quantidades. E eu simplesmente seleciono, deixo o Ctrl apertado agora e seleciono essa outra feição, em inserir e ponho aqui em colunas. E aqui a gente já gera o nosso gráfico de direção de a quantidade de dias que teve as orientações, né? Que a gente pode mudar o nome, né? Botar aqui para orientação, orientações ou direção do vento. Olha como é que já facilita a nossa análise, né? Isso aqui pode compor o nosso relatório depois. Então a gente viu que aqui as influências são maiores de vento de leste, né? A parte de nordeste, tá? E aí a gente pode associar esses eventos, a gente vai perceber depois, com as massas de ar, tá? Então é interessante fazer esse gráfico aqui também.